Estamos ao vivo! Bem-vindos a mais uma live, mais um episódio da Maratona Acústica em Projetos, o nosso tema de hoje. O tema da live é Acústica em Espaços de Ensino. Então vamos lá, pessoal, vou colocar aqui, já vou até inclusive fixar aqui, inscreva-se no link na bio. Link da bio. Bom, então vou começar explicando aqui o que é para você se inscrever. Você que está começando a assistir essa live, está assistindo no replay ou está aqui ao vivo, muito bem-vindos a mais um episódio do Acústica em Projetos. Isso aqui é um programa que eu criei para compartilhar dicas, estratégias e conhecimentos acerca de acústica. Acústica de edifícios, acústica ambiental, acústica na arquitetura de uma forma geral, na engenharia. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre acústica em espaços de ensino, que é muitíssimo pertinente, visto que quando a gente tem um espaço de ensino preparado acusticamente, em que as pessoas, em que os alunos conseguem compreender a palavra falada, em que os alunos conseguem compreender o que o professor fala, o nível de compreensão acelera e auxilia na aprendizagem, na absorção do conteúdo. Diferentemente de quando nós temos um espaço que não há conforto acústico, que o professor fala e os alunos não compreendem, ou que existe uma interferência de ruído externo, porque a escola é um prédio, é um edifício de um certo grau de complexidade, né? Muitas vezes, colégios grandes, a gente tem uma situação em que várias atividades acontecem ao mesmo tempo, e o próprio ruído gerado em outros setores da escola acabam interferindo na qualidade acústica de dentro das salas de aulas. Então, a gente precisa se preocupar com a instituição de ensino, com os espaços de ensino, de uma maneira geral, não apenas para a sala de aula. Então, primeiramente eu quero convidar vocês para se inscreverem no workshop no dia 8 de abril, que eu vou fazer totalmente online, totalmente gratuito, de acústica em projetos, em que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para aprender e aplicar acústica nos seus projetos em apenas 15 dias, certo? Então, vem, clica no link da bio, faz a sua inscrição, vocês vão receber, ao fazer a inscrição, você vai receber um link, um e-mail, e nesse e-mail você precisa clicar para confirmar a sua inscrição, certo? Se você tiver interesse ou se você conhecer algum profissional que tem interesse, faz a sua inscrição e garanta a sua vaga, que é totalmente online, totalmente gratuito, e já, a partir daí já vamos aprender mais coisas. Olha quem tá chegando por aí, um monte de gente massa, Márcio, Dan, Anderson, a galera masculina aqui os homens estão reinando aqui hoje. Normalmente essas lives são cheias de mulheres. Bom, gente, então vamos lá. Por que eu trouxe esse assunto? Maior parte dos projetos que a gente pega são projetos de correção. Já falei isso em outras lives e a gente já fez, né, ao longo dessa jornada, desses anos, alguns colégios, né, que tem muito problema de ruído. Então, com essa questão, a gente abordando esse tema, o que eu pretendo? Explicar a importância de contemplar conhecimentos de acústica lá no princípio do projeto, no momento de concepção do projeto, certo? Então vamos lá. Quais são os benefícios que você tem ao projetar utilizando seus conhecimentos de acústica, né? Vocês sabem que eu gosto muito de empreendedorismo, de gestão, de questões ligadas ao escritório, e eu sempre falo que as pessoas precisam se especializar. E essa área, a área de ensino, é uma área muito promissora, né, para se especializar. A gente tem aí uma gama de projetos em que os espaços de ensino eles abordam, desde berçários, escolas infantis, escolas, né, de segundo grau, até primeiro grau, depois ensino fundamental, graduação, mestrado, cursos livres, escolas de inglês, escolas de treinamento. Gente, é uma infinidade. Thaís, mas está diminuindo. Mas ainda é uma realidade, né?
tem essa possibilidade do ensino à distância, híbrido. Então, é muito importante que o espaço de ensino, seja esse espaço de sala de aula ou seja um espaço ao ar livre, ele contemple a acústica. Por que eu falo isso? Porque na maior parte dos projetos que a gente faz, a gente não entra na fase de concepção, a gente entra na fase de correção. E aí o seu cliente, ele precisa investir o dobro para poder corrigir aquele espaço, né? Então, vamos lá aos estudos de caso, né? A gente desenvolveu aí no ano passado projetos para 2 instituições de ensino diferentes. Uma delas a gente entrou na fase de projeto, porque eu já conheço o arquiteto, que é o arquiteto que projeta para essas escolas, né? Escola Adventista, até posso citar ele aqui, que é o Alexandre Sobrinho. E a gente entrou na fase de projeto. Com isso, o que a gente fez? A gente conseguiu especificar um forro mais adequado para as áreas de circulação, para as salas de aula, para os espaços de lazer e de esporte, né, que são as quadras, os ginásios, os playgrounds, porque todos esses espaços são espaços que geram muito ruído, que tem muita criança e que muitas vezes essas escolas elas têm um funcionamento diferente. Enquanto um grupo de alunos está utilizando o ginásio, tendo aulas de educação física, outro grupo de alunos está dentro da sala de aula. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter isolamento entre esses setores e a gente precisa ter condicionamento, né? Então, quando a gente pensa o projeto, não só o projeto de uma instituição de ensino, de uma escola, não só do ponto de vista normativo, de acessibilidade, de rampas, de quantidade de alunos por sala de aula, mas entende que é fundamental que esses espaços contemplem também a acústica, a forma de analisar a setorização, de selecionar, né, e separar os ambientes, a especificação de materiais, a especificação das esquadrias, tudo isso muda. E é disso que a gente vai falar aqui. Aproveita, gente, aproveitando para falar, quem está no YouTube, quem está aqui no Instagram, mande a pergunta, ou no Facebook, né? Pode mandar suas perguntas que eu vou respondendo as dúvidas aí inerentes a essa questão e a gente vai conversando. E aí a gente tem escolas profissionalizantes, né? Universidades. Então, vamos lá. Quais os problemas que essas instituições de ensino tradicionais têm, na maior parte das vezes, e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, a primeira coisa é o tempo de reverberação dentro das salas de aula. Vamos dizer que se a gente fosse selecionar de todos os problemas que as instituições têm, eu entendo que esse seria o problema mais grave. O problema mais grave seria o do tempo de reverberação em sala de aula. A gente até tem aí inúmeros vídeos que mostram, né, o tempo de reverberação inicial, antes de um tratamento, e o tempo de reverberação depois do tratamento. E é importantíssimo conseguir equalizar esse tempo de reverberação. E por que isso? O tempo de reverberação é, de fato, aquilo que vai proporcionar um conforto interno e o entendimento do que o professor está falando, tá? Para quem não sabe, se alguém não souber o que é tempo de reverberação aqui, levanta a mão aí para mim, coloca uma pergunta que eu respondo, que eu explico, né? Mas eu estou imaginando que vocês já conheçam esse termo, que é basicamente o tempo que o som demora para decair 60 decibéis. Então, a gente, de acordo com o volume da sala, com, né, a volumetria e o pé direito, a gente tem o volume da sala. E, de acordo com esse volume, a gente consegue, dentro de um gráfico, entender, checar qual que é o tempo de reverberação recomendado. Quando essa sala não tem tratamento acústico e o tempo de reverberação fica muito alto, o som demora para decair. Então, o que acontece? O professor fala, antes da primeira fala, né, perder energia sonora e se extinguir no ambiente, o professor continua falando. Isso acaba gerando uma confusão, porque aquele ruído demorou muito para perder energia sonora. Então, isso gera confusão. Os alunos não entendem, principalmente alunos do fundão, digamos assim, né? É muito mais difícil. Com isso, o que acontece? O professor tem que falar mais alto. O aluno, alunos muitas vezes conversando, né? Continuam, vai dar aula dentro de uma caverna para ver. Pois é, o tempo de reverberação é elevadíssimo, né, Peter?
Então, com isso, o professor fala mais alto, os alunos vão falando mais alto, isso tudo vai gerando uma amplificação do ruído dentro desse espaço. E aí a aprendizagem vai diminuindo, né? Então, a qualidade sonora é muito baixa dentro desses espaços. E são situações em que a gente se depara em grande número das universidades. Maior parte das universidades, maior parte das escolas tradicionais que não tinham essa preocupação anteriormente, né? Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, é entender que não existe sala de aula sem tratamento acústico, que isso vai interferir drasticamente na qualidade sonora, na qualidade acústica interna, que vai refletir no aprendizado. E então, a gente, enquanto arquiteto, ou nós, enquanto clientes, que vamos colocar os nossos filhos, né, em um espaço, quanto mais a gente ganha esse entendimento, mais interfere no ensino e aprendizagem. Exatamente, Dan. Interfere drasticamente. Então, o professor, ele pode gerar até questões de esforço, né, na voz, ter problemas de rouquidão, problemas na voz, o que vai acarretar em um problema trabalhista para a instituição. Então, o cliente que é a escola, que contrata o arquiteto para fazer o projeto, ele precisa ter essa clareza, né? E o arquiteto que tem essa visão, ele já vai especificar um forro, ele já vai especificar os materiais de acabamento. Então, se ele sabe disso, ele já vai especificar o material certo, o revestimento certo, ele já vai fazer o cálculo para realmente equalizar o tempo de reverberação na área interna, né? Então, esse, vamos dizer que seria o primeiro problema da sala de aula, tempo de reverberação. Segundo problema que pode haver, os materiais serem de baixo desempenho de isolamento, o que vai fazer com que os sons externos interfiram dentro dessa sala de aula, ou que uma sala de aula interfira a outra, porque às vezes um professor está fazendo uma atividade mais dinâmica, com música, com som, ou com as pessoas ou crianças conversando, e uma sala vai interferir na outra, se não houver o isolamento necessário, certo? Thaís, mas e aí, como que eu faço isso? Bom, a gente precisa entender do comportamento, do desempenho dos materiais. Então, você vai colocar uma parede muito fininha ou vai colocar uma esquadria muito frágil, que não é testada, ou que você não conhece o comportamento do vidro, né? Ou se tem uma fachada muito ruidosa, se esse prédio, né, dessa escola tá de frente para uma avenida muito barulhenta, o som de fora também pode atrapalhar, também pode interferir no espaço, né, na parte interna dessa sala de aula. E então o que a gente fala é que é esse ruído de fundo, que é aquele ruído que está ali antes de se desenvolver a atividade. Então a gente precisa resolver isso desde o início da fase de projeto. Especificar materiais que tenham desempenho de isolamento. E outra coisa, gente, portas e janelas, né? Portas e janelas são elementos que, por serem mais leves, por terem na sua composição vidro, eles acabam sendo o ponto mais frágil, o ponto que menos isola desse sistema construtivo. Então, quando estiver especificando as portas, colocar isso, deixar o cliente ciente disso, né? Existem portas e portas. Qual é a porta ideal para essa situação? É uma sala que vão acontecer atividades mais ruidosas? Qual é o grupo de alunos que vai utilizar aquela sala? Qual vai ser a função? Então, isso está sempre atrelado à função da sala de aula, tá? Então, gente, que mais que a gente pode falar sobre as escolas? A escola não é feita só de sala de aula. Muitas vezes a gente fica fixo nesse ponto de que só a sala de aula, mas não. A gente pode melhorar todo o sistema, porque quanto mais preparado tiver esse edifício para essas atividades, menos impacto um ambiente vai causar no outro. Então, eu costumo dizer sempre que a gente tem as áreas comuns, né? A gente possui as áreas comuns, circulação, porque às vezes solta uma turma de uma série antes de outra. Então, essas áreas de circulação, quando passa uma turma fazendo barulho, conversando, e a gente não tem o isolamento necessário,
esse ruído entra na sala de aula, né? Inclusive, um dos projetos que a gente desenvolveu, né, tinha essa situação de uma escola que tem 3 turnos. E aí, uma hora uma turma está fazendo educação física, enquanto a outra está dentro da sala de aula, ou uma já sai mais cedo e a outra sai mais tarde. E isso tudo pode atrapalhar. Então, o que a gente precisa entender? Sabendo do comportamento do som e sabendo que a gente tem uma circulação em que os alunos vão passar, como que a gente pode minimizar esses problemas? Fazendo com que a gente tenha um espaço um pouco mais absorvente, né? Materiais que absorvam mais ruído, que façam menos tempo de reverberação, materiais que sejam mais isolantes. Então, a gente pode especificar um forro mais adequado, a gente pode especificar um piso que não faça tanto barulho com o impacto, né? A gente pode, se for o caso de uma laje ou de um pavimento em que as atividades acontecem no pavimento superior, pensar em mantas de piso. Então, a gente tem muitos recursos à nossa disposição para solucionar esses problemas. E quando a gente consegue perceber isso na fase de projeto, a gente já implementa isso tudo, né, na fase de projeto, que minimiza muito os investimentos depois. E ainda temos a parte das quadras, né, dos espaços de lazer. Então, um dos trabalhos que a gente fez a medição, né? Eu não sei se vocês conhecem um sonômetro, vou até mostrar aqui, que eu estava com ele aqui hoje. Ó, um sonômetro, né? A gente leva o equipamento lá no local que vai ser feita a medição durante o uso. Então, a gente fez uma medição dentro de uma praça de alimentação coberta dentro de uma escola, em que tinha a cantina e o espaço que os alunos ficavam ali na hora do intervalo, e a gente fez uma medição. Essa medição desse projeto que eu estou citando deu cerca de 90 decibéis nesse espaço. Então, o que a gente pode constatar com isso? Gente, 90 decibéis ele é prejudicial à saúde, certo? É a saúde. E nós, enquanto arquitetos, engenheiros, designers, né, que a gente que especifica esses materiais de acabamento, a gente pode sim contribuir para a saúde das pessoas. Então, quando a gente especifica, quando a gente entende como é que funciona, imagina um grupo grande de alunos, de crianças ou adolescentes, na hora do intervalo, nessa praça de alimentação, conversando, rindo, dando gargalhada ou até gritando nesse espaço, se a gente só especifica material reflexivo, é inevitável que esse som se amplifique, né? Então, buscar alternativas e fazer cálculos para prevenir isso vai ser muito saudável para as pessoas que estiverem utilizando essas escolas, tá? Tem uma perguntinha aqui da Isa. Isa Farias, como funciona essa manta de piso? Entre o piso e o contrapiso? Olha, depende do que você especificar, mas muitas vezes é entre a laje e o contrapiso, tá, Isa? É entre a laje e o contrapiso. Então, o seu contrapiso, ele já fica em cima de uma manta, dependendo da manta, né? Mas aí vai depender, a gente precisa ver. E essa manta, ela tem que ser especificada de acordo com a função, de acordo com o desempenho que você espera, porque, que nem eu falo, na maioria das vezes, 99% a gente especifica materiais testados. E quando são materiais testados, vai depender da composição que você precisa de isolamento ou de atenuação para você especificar a manta correta, né? Mas normalmente é assim, tá? Salvo algumas academias, algumas coisas que a gente já existe esse local, que não foi feito contrapiso ainda, e aí você pode fazer uma adaptação, digamos assim, né? Mas segue a orientação do fabricante, certo? Outra coisa que é muito importante é que a instalação desses materiais, das mantas, dos painéis, seja feita corretamente, das esquadrias, né? Para que tenha realmente o isolamento necessário, isolamento esperado. Então, voltando a esse caso, a gente fez a medição, a gente encontrou aí cerca de 90 decibéis nesse espaço de área de lazer, né, de intervalo entre os alunos, e a escola pronta. Por quê? Grande parte dos profissionais especifica com foco na funcionalidade
quanto à limpeza. Então a gente encontra um piso que é cerâmico ou é porcelanato, ou seja, um piso polido. A gente encontra paredes revestidas de pastilha, ou azulejos, ou granitos, dependendo da escola. A gente tem aí colégios salesianos ou colégios de freiras, de padres, a maioria deles é totalmente revestido, até meia altura, tudo revestido. Então, o que acontece? A gente tem muito material reflexivo, a gente acaba se deparando com uma situação em que o produto e o revestimento ele é bom para manutenção, porque você limpa fácil, só que se você for colocar isso tudo no cálculo, ele não é favorável para o desempenho acústico, pelo contrário, fica muito reverberante nesse espaço. E aí a gente tem o quê? Teto de gesso, na maior parte das vezes, né? É um forro de gesso, ou se a escola for mais antiga, é uma laje, certo? E muitas vezes ainda a gente tem viga passando ali no meio do caminho, né? Então não é um teto liso e plano em que favoreça a chegada do som que o professor fala até o último aluno, né? Então isso tudo a gente tem que olhar em todos esses ambientes, não é só na sala de aula, é na sala de aula, são nas circulações e também nos espaços de ensino, tá? Nos espaços de lazer, ginásios, cantinas, quadras, né, poliesportivas. E aí vem a pergunta, Thaís, mas como que eu posso fazer, o que eu posso fazer na quadra, o que eu posso fazer nessa cantina? Gente, nós temos soluções, desde placas flutuantes, né, que são as nuvens, são os baffles, há telhas que já são telhas que têm elevado grau de absorção sonora. Então, imagina que você tem a possibilidade de especificar uma telha certa, mas você não especifica, o cliente vai lá e coloca uma telha pode até ser uma telha termoacústica, mas o acabamento inferior é um acabamento metálico, de uma estrutura, de um material metálico. Então, ele não vai ter bom comportamento, ele vai refletir, ele vai amplificar. Então, você, sabendo que existem essas opções, colocando no seu cálculo que você pode utilizar uma manta, né, embaixo dessa telha, ficando aparente, da cor que fizer sentido para o seu projeto, que tiver de acordo com o conceito do seu projeto do ponto de vista estético, né? Você pode aplicar placas na parede e hoje em dia, até em piscinas, a gente tem materiais de altíssima tecnologia que suportam umidade. Então, imagina uma piscina coberta, né, que tem competição, que é uma escola, que é um espaço de ensino. Você tem recursos de tecnologia que você pode colocar no seu projeto, que vão ter durabilidade, que vão trazer segurança para esse projeto, que são ignífugos, ou seja, que não propagam chama, ou autoextinguível, que se extingue, que apaga o fogo. Então, gente, a gente já tem esses recursos à nossa disposição. A gente só precisa aprender a especificar da forma certa, né? Você gosta de projetar escola, você normalmente pega esse tipo de projeto, você atua nesse nicho, então você pode entender muito bem dos materiais que estão aí disponíveis, de como funciona a acústica dentro da sala, né? Porque não basta encher de material. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o som possa se comportar, né, de acordo com a forma que o som se comporta, que a gente possa proporcionar uma equalização ideal para cada situação. Então vou aproveitar quem está aqui, eu coloquei aí nos comentários, inscreva-se no link da bio, porque eu vou fazer um evento explicando tudo isso no dia 8 de abril e eu convido a todos a se inscreverem, tá? É só clicar no link da bio e fazer a sua inscrição, vai ser um workshop gratuito sobre acústica em projetos e a gente vai abordar todos esses tipos de projetos, né? Acústica em projetos residenciais, em projetos comerciais, em projetos corporativos, em bares e restaurantes, em espaços de ensino, instituições de ensino, e acústica urbana de uma forma geral. Então, eu convido a todos a se inscreverem, totalmente online, totalmente gratuito, para que a gente possa elevar realmente o nível de conforto acústico nos projetos, independente da área, independente se você é generalista. Esse evento ele foi pensado para estudantes, arquitetos, designers
engenheiros e amantes aí de acústica, né? Para que realmente a gente possa otimizar o investimento que o cliente faz quando ele contrata um arquiteto, que afinal de contas é o profissional de confiança do cliente e que precisa saber classificar, precisa saber e entender, orientar esse cliente da melhor forma a ser conduzido, a se especificar os materiais. Então vamos lá. Outra coisa que eu queria falar das escolas aqui, continuando, é a questão da implantação da escola no terreno, da setorização que se é feita para um colégio desse, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, a gente faz análise não só do programa de necessidades do projeto dessa escola, mas de todo o entorno. Quando a gente está fazendo, o que nós olhamos normalmente? A implantação em relação ao sol, em relação às vias de acesso, para que você possa colocar a entrada, a saída e tudo mais. Vamos lá, o que o Peter está falando aqui? Veneno tá na dose, tudo que é demais faz mal, equilíbrio é sucesso. Tá aí sempre buscando equilíbrio nos projetos. Isso mesmo, Peter. Ótimo comentário, gente, é bem por aí. Porque da mesma forma que você pode não colocar nada e ser prejudicial ao seu projeto, se você pega uma sala de aula e enche de material acústico, também vai ser prejudicial. Porque a gente precisa que a voz desse professor chegue até o final, né? Não basta encher de espuma, precisa saber qual espuma colocar e onde colocar. Então isso é muito importante, né? Essa daí seria a forma errada de fazer, encher de espuma. Então realmente a questão se é veneno ou se é remédio, a questão é a dose. Então, gente, como eu estava falando, a questão da implantação é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu costumo dizer que a acústica precisa entrar no seu checklist de projeto. Quando você vai fazer e pensar, primeiro pensamento de implantação, quando você olha esse terreno, o entorno, a via principal, o que você tem que levar em consideração? Essa via emite quantos decibéis de nível de pressão sonora, né? Qual que é o ruído que ela emite? Ou se existe no seu entorno algum vizinho que seja muito ruidoso. Então, isso tudo vai fazer diferença. E outra coisa, você vai cruzar essa informação do que está fora do seu projeto, no entorno do seu projeto, em relação com aquilo que você vai definir em projeto. Porque, por exemplo, a gente tem aí casos e casos de quadras de esporte serem razões, motivos de queixas dos vizinhos. Porque as crianças estão ali, estão gritando o tempo inteiro. Então, de repente, se você tem uma clínica do lado, você pode gerar um problema, né? Com esse nível de pressão sonora que é emitido dentro da sua quadra, dentro dessa área de lazer. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar a própria edificação como uma barreira acústica, né? Voltar esses ambientes e concentrar os ambientes mais ruidosos num setor, numa área, unir da mesma forma os setores que requerem mais privacidade, mais silêncio em um outro setor e fazer toda essa compatibilização com todas as outras disciplinas. Mas para isso você precisa se ater, né, a esses recursos, lançar a mão de todos esses conhecimentos que estão aí para colocar isso no seu projeto. Isso tudo vai agregando valor para a gente não precisar fazer adequações em projetos depois de prontos, né? Investimentos extras depois que já foi feito grande parte do projeto já foi concluído. Aí a hora que começa a usar a escola, se percebe que não está funcionando, que o som não está legal, que uma coisa atrapalha a outra. Então, isso tudo pode ser evitado em projeto. E por que fazer isso tudo, né? Por quê? Porque proporcionar conforto acústico em espaços de ensino, em escolas, universidades. Eu nem falei de berçário aqui, acabou que nem deu tempo, mas vamos ver vamos falar um pouquinho de berçário. A gente também o principal objetivo é alinhar a questão da necessidade de projeto com a necessidade do usuário. Para que uma criança vai na escola? Para aprender. Então, se ela estiver num espaço que favorece a aprendizagem, vai ser melhor, né?
Então é isso que é o nosso objetivo, favorecer a aprendizagem, favorecer conforto acústico, favorecer a saúde dos usuários, porque senão a gente acaba prejudicando todo esse sistema. Prejudica o professor, porque ele tem que falar mais alto, ele pode ter problemas nas cordas vocais, né? Que são problemas que acabam sendo depois trabalhistas, questões de salubridade. Prejudica o ensino, a aprendizagem dos alunos, é uma cadeia. O proprietário, né? Os donos da escola precisam fazer esses investimentos, fazer obras, incômodos, porque aí você vai ter que fazer uma intervenção para poder corrigir. Então, nada melhor do que a gente já contemplar isso em fase de projeto. E aí, gente, alguma dúvida, pessoal? Coloquem aqui se vocês tiverem dúvida. A Isa perguntou do piso, ok. Então, falando aqui rapidamente, isso tudo que eu estou mostrando para vocês, né? Eu nunca estudei em um espaço que tivesse conforto acústico, eu não sei vocês, coloca aí pra mim, levanta a mão aí pra mim quem estudou em algum espaço que tinha conforto acústico, porque eu me lembro, assim, de chover na universidade, chover e aquele teto que é telha, não sei se era de zinco ou uma telha fibrocimento, fazer um barulho horroroso, né? Se a outra sala tivesse fazendo uma atividade com som ou cantando parabéns para alguém, acabava essa aula da outra sala ao lado, porque todo mundo escutava tudo. Se você estivesse fazendo prova e o pessoal vai saindo e vai ficando no corredor conversando, não tinha como se concentrar. Então, não sei, levanta a mão aí e fala como que era a experiência de vocês. Mas hoje, quando eu entro numa escola para fazer a medição, inclusive eu vou fazer um post aí da última escola que a gente fez, que a gente conseguiu equalizar bastante o tempo de reverberação, totalmente assim, inaudível o som. E o que é isso, né? Fazendo aí uma comparação. A gente não precisa só ouvir o que o professor fala, a gente precisa entender o que o professor fala. E esse termo na acústica é o que a gente chama de inteligível. Então, para que seja inteligível, essa voz do professor, o que ele fala lá, precisa chegar com qualidade até o aluno, né? Nunca estudei, nem nunca vi escola ou faculdade aqui em Recife com tratamento acústico. Pois é. Essa realidade é no Brasil inteiro. Então, por isso que eu falo, gente, olha como tem mercado para a gente atuar nessa área, né? Não é só em Recife. Aqui em Cuiabá, eu agora sei de duas, porque foram duas que eu fiz aí no ano passado, que estão implementando. Desde 2019 que a gente já está em projeto, mas a gente já está implementando uma melhora nas áreas de ginásios, né? Nas quadras cobertas, nas salas de aulas e nas circulações, entendeu? Aí a Isa também falando, nunca vi escola com tratamento acústico. Pois é, aí eu vou mostrar pra vocês, eu fiz vídeo estourando o balão, né, pra medir o nível do tempo de reverberação. A gente já começou a implementar, a gente fez a primeira sala de aula, eu fui lá medir, já melhorou, mas ainda não tinha instalado tudo e aí não tinha chegado ainda ao ideal do equilíbrio que a gente projetou, né, que nós fizemos o cálculo em projeto, mas isso é importantíssimo, né? É importantíssimo, porque, inclusive, algumas das salas desse segundo projeto é um colégio salesiano. Então, o que acontece? É um prédio mais antigo, já tiveram algumas adequações, as salas não são no formato padronizado, existem algumas salas que têm, inclusive, pilar, viga, cruzando a sala. Então, para você desenvolver um projeto para esse espaço, você precisa visitar, você precisa analisar o layout, você precisa entender de como o som se comporta, onde que você tem que absorver o som, onde você tem que fazer com que o som bata e realmente reflita para poder chegar até os alunos das últimas fileiras. Então, isso tudo é um entendimento teórico para você ter embasamento para achar a melhor solução, né? Eu me lembro assim que nesse projeto cada sala teve uma solução diferente. Por quê?
Porque algumas salas eu não podia baixar o pé direito, porque eu já estava no meu limite de pé direito. Outras salas eu tinha instalação de ar-condicionado que me limitava a fazer um forro rebaixado, porque senão teria que mexer na instalação do ar-condicionado. Então a gente buscou outras soluções, como placas que são somente coladas, placas na parede do fundo da sala de aula, né? Buscando, e nas vigas também, porque, né, a viga acaba fazendo com que seja um elemento que o som bate, reflete e volta para o professor. Eu não preciso que o som volte para o professor, preciso que ele chegue até os últimos alunos. Então, esse entendimento, né, assim, de suma importância, é primordial para o sucesso desse projeto, para a qualidade acústica dentro das instituições de ensino. Olha o Christian aí, bem-vindo, Christian, já trabalha com isso, eu tô me falando aqui de instituições de ensino. Então, gente, são muitas questões. Eu não sei se na Unic, aqui em Cuiabá, tem tratamento. Quando eu estudava, percebia que as salas do térreo eram melhores que as do pavimento superior. Jéssica, foi lá que eu estudei também, né? O que eu percebo? Que tudo variava. Tinham salas de aulas menorzinhas, né? Com o pé direito mais baixo, e outras salas muito amplas e que muitas vezes não estavam cheias, né? Então, por quê? Porque a quantidade de alunos e o tratamento adequado, considerando essa quantidade de alunos, faz diferença se a sala está cheia ou se ela está vazia. Mas a Unic, até onde eu sei, não tem tratamento não, tá? Até onde eu sei, não tem nenhuma sala tratada. E também nem tem isolamento, que é aquilo que a gente estava falando, né? O próprio ar-condicionado e os ar-condicionados das próprias salas de aulas instalados nas janelas, sem nenhum preparo, assim, eles eram fonte de ruído que acabava atrapalhando o entendimento para o que a professora, né, o que o professor falava. Então, isso que eu estava falando. Se todo mundo que está aqui, ninguém conhece ou ninguém teve a oportunidade de estudar em espaços tratados, então a gente acaba se acostumando com algo que não é bom, achando que isso é normal. E a gente entra para o mercado de trabalho seguindo esse mesmo modelo, projetando aquilo que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Mas eu queria dizer para vocês, é possível projetar escolas melhores, né? Espaços de ensino mais adequados para a aprendizagem, para a função que desempenham. Então, dependendo do que se vai fazer dentro de uma sala, dentro de uma escola, a gente pode pensar desde a setorização, analisando todo o entorno, todo o contexto, analisando Pois né? Mas a gente só vai entendendo isso depois que a gente conhece a teoria, que a gente começa a se aprofundar. Porque eu confesso que na hora que eu estava ali, eu sempre fui de sentar perto, sentar nas primeiras fileiras, então o que eu fazia era sentar mais perto, né, para não ter esse problema. Mas nem todo mundo consegue sentar na primeira fileira, vai ter gente na segunda, na terceira, na última, não é mesmo? Então, facilmente os alunos perdem o interesse pelo assunto porque não conseguem se concentrar. Isso é muito compreensível, né? Porque o espaço não colabora, porque a própria estrutura não favorece isso. Então assim, mas voltando, o que acontece? Não é porque não é porque a maior parte de nós não teve uma escola, uma sala de aula tratada, que a gente não pode projetar espaços adequados, espaços confortavelmente, né, acusticamente confortáveis. Então, por isso que eu convido vocês a investirem, né, investirem nesse conhecimento para que possam elevar o nível dos projetos de vocês, elevar o ticket médio, os honorários, porque você pode agregar esse serviço no seu escopo e explicar para o seu cliente a necessidade de um projeto mais completo, de desenvolver um projeto acústico integrado com o seu projeto arquitetônico, integrado com o seu projeto de interiores, enfim, do projeto que você for desenvolver, né? E aí eu estava falando, e isso engloba desde berçários, que é outro ambiente de ensino, de aprendizagem, que a gente vê muito adaptação. Eu não sei se vocês têm filho aí, mas eu tenho filho e quando eu fui procurar uma escolinha para o Matheus, eu fiquei chocada, assim, com a quantidade de berçários que eram adaptações de casas, né? As pessoas pegam uma casa e aí transformam aquilo num berçário.
E aí a gente tem um espaço de ensino totalmente inapropriado. Então, já é um espaço que tem muita criança, que, né, criança brinca, grita, chora, faz barulho, bate as coisas, joga as coisas. Então, isso era uma coisa que eu me preocupava muito. Eu acabei escolhendo um berçário para ele que tinha sido construído, projetado para ser berçário, né? Porque isso para mim era muito importante. Então, nesse aspecto, né, que a gente pode contribuir sim para a saúde das pessoas que vão utilizar os espaços que a gente projeta. E como eu falo, a acústica é para todos. A acústica é para tudo, não é só para teatro, para cinema, para estúdio, para igreja. A acústica é principalmente para os locais em que a gente tem elevada permanência prolongada. E imagina, gente, quanto tempo a gente passa dentro de sala de aula, nossas vidas, né? Agora está sendo um pouco atípico, né? Não sei quando que vai passar isso, mas eu também não acredito que a escola vai se extinguir, vai morrer de uma vez por todas, né? Vai mudar um pouco o processo de ensino para o EAD, mas ainda assim, na medida do possível, na medida que nós conseguirmos, é saudável também a experiência dos ambientes educacionais. Então, eu acredito que a gente possa contribuir muito, como arquitetos, engenheiros, né, para o desenvolvimento e a criação desses espaços mais saudáveis. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Para quem chegou aí meio atrasado, pegou o bonde andando, eu já fiz o convite, escrevi aqui, clica no link da bio, se inscreva no workshop de acústica em projetos que eu vou fazer, em que eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para aprender e aplicar acústica nos seus projetos. É só clicar e se inscrever, é gratuito, vai ser um evento totalmente online, tá? Voltado para estudantes, arquitetos, engenheiros, em que a gente vai falar de acústica em projetos de uma maneira geral, não só de acústica para ambientes específicos, né? Mas acústica para todos e para tudo e para todos, eu costumo dizer. Pessoal aí do YouTube, tudo certo? Mandem aí alguma perguntinha, Facebook e o pessoal aqui do Instagram, queria agradecer então a presença. Amanhã tem live, não decidi o tema ainda, se vocês quiserem me ajudar, eu vou deixar uma caixinha de perguntas, coloquem aí o tema de vocês. Algumas pessoas que se inscreveram aí, já deixaram sugestões pra gente falar de norma de desempenho e tudo mais, mas como é uma questão muito técnica, eu vou ver se a gente ainda fala na semana que vem, mas eu agradeço e quem quiser participar deixando o comentário na caixinha de perguntas, deixando a sua sugestão sobre o que você gostaria que eu falasse amanhã. Apesar de ser feriado, a gente vai manter aqui a nossa live da maratona no mesmo horário, às 13 horas de Brasília. Então, se você quiser dar a sua sugestão, que bom, Isa. Você já fez a sua inscrição? Faz então a sua inscrição, é gratuito, tá? E na sequência desse evento gratuito, eu vou abrir a primeira turma do Domine Acústica, gente, tá? Para quem tá aí, vai ter um curso. Quem quiser aprender acústica comigo, eu vou lançar a primeira turma do Domine Acústica, que é um curso para arquitetos, engenheiros, designers, estudantes que queiram aperfeiçoar os seus conhecimentos em acústica, aplicar, né, colocar a acústica na prática, aplicar nos seus projetos. Então, você tem a oportunidade de continuar trabalhando no seu nicho, onde você já atua no mercado. Se você é generalista, se você sempre me perguntei se você não ia dar esse curso. Mas você perguntou pra mim? Não, né? Acho que pra mim você não perguntou. O Lenin, que tá aqui no YouTube, que bom, Lenin, colega de trabalho, ex-aluno. Esse curso saiu, então. Quem quiser, ó, Lenin, pode estar intimada a se inscrever nesse curso, Lenin. Faz projeto de prédio, gente. É essencial ter acústica, ainda mais com a norma de desempenho. Então, Isa, vai sair o curso, tá? Acústica em igrejas. Esse seria um tema? O tema, Dan, que você está sugerindo? Podemos falar de acústica em igreja, podemos sim. Eu dei um pouco de preferência para ambientes menos óbvios, né, de acústica. Mas eu acho que a acústica de igreja a gente pode falar sim. A gente pode falar de cálculo de forro, né? A gente pode falar do comportamento de som, pode falar de quais materiais usar em que local. Então tem bastante coisa aí. Vamos lá, então. Vou pensar nesse tema. Vamos ver se para amanhã eu já consigo, senão a gente fala sobre isso na semana que vem, tá? Então, lembrando, as lives elas vão continuar, eu vou ver se a gente ajusta o horário,
Falem aí pra mim também, quem tá aí ainda online, o melhor horário, porque eu fiz esse teste das 13 horas, né? Mas eu teria algum horário melhor do que esse, mais ou menos assim na volta do almoço, nesse intervalinho do almoço, em que vocês consigam assistir. Dentista, seria ambientes de saúde, Isa, essa sugestão? Eu não sei se foi nas lives que a gente falou, né, de ambientes de saúde, né? Não é só dentista, mas consultórios médicos, consultórios odontológicos, tá? A gente falou em algum momento, não sei se, deixa eu ver que dia que foi, gente. É que a gente já tá na 9ª live, né? Pra mim esse horário tá ótimo. Então tá, então assim, eu não fiz nenhuma mudança ainda, mas eu vou ver aqui, hein? Eu acho que essa live eu já fiz, peraí, eu vou até voltar, mas a gente já falou bastante sobre essa questão. Eu não sei em que momento que foi, mas se não a gente pode falar sim. Também pensei em falar em materiais, né, gente? Como escolher materiais e tudo mais. Ambientes de saúde. Ou foi quando eu fiz a live com a Cris Cantelli, que a gente falou muito sobre ergonomia também, né? Não me lembro ao certo. Gente, mas é tanta live que eu tenho feito que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu até esqueço, já foram tantos temas. Mas é isso, gente. Então, clica no link da bio, inscrevam-se aí para o workshop, tá? Workshop Acústica em Projetos. Na sequência desse workshop, eu vou abrir a turma do Domínio Acústica. Então, se você tem intenção de aprender acústica comigo, fica ligadinho, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Na inscrição, você tem a oportunidade de entrar no grupo do Telegram, em que você recebe todas as informações em primeira mão, né? Todos os conteúdos, todos os links e tudo mais. Ah, outra coisa, quem é aluno do Arquitetando Empreendedores, a gente já tem aí dezenas de alunos, eu não sei se vocês estão aí online. Para quem é aluno, vai ter um bônus de desconto, cupom de desconto, para poder entrar na turma do Domínio Acústica, tá? Então, se você é aluno, a Lari tá aí, não sei se está por aqui, mas é uma aluna minha que gosta muito de acústica, e para qualquer pessoa. Então, esse é um curso que vai te dar conhecimentos para implementar na prática conhecimentos de acústicas nos seus projetos. E se você quiser começar a desbravar esse espaço para se tornar um especialista em acústica, é o primeiro passo para você fazer isso, para você começar a entrar no mercado de trabalho. Se aí na sua cidade não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém trabalhando com acústica, é a sua oportunidade de começar a atuar em um nicho de mercado, certo? Então, gente, é isso mesmo. Tipos de materiais seria ótimo. Então, a gente poderia fazer uma live só sobre forro mineral. Eu tava aqui pensando que tem uns 30 pra gente falar, porque as pessoas pensam que forro mineral é tudo igual. E não é bem assim, né? Espuma, mesma coisa, não é bem assim. Então, é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vamos encerrando por aqui. Não esqueçam de fazer a inscrição, encaminhe esse conteúdo para quem projeta, porque todo mundo que projeta precisa saber. E até amanhã, no mesmo horário, às 13 horas de Brasília, 12 horas, meio-dia, aqui de Cuiabá. Espero você. Combinado? Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Eu também amei. Beijo, beijo. Tchau, tchau.